Olá, tripulação, seja bem-vindo à Skyline Aviação. Eu sou o comandante Dantas e hoje nós vamos para o nosso primeiro conteúdo online, falando um pouquinho sobre regulamentos de tráfego aéreo, uma matéria super importante para você entender um pouco do que cai na sua prova da ANAC e entender um pouco da sua operação prática. Ok? Então, seja muito bem-vindo, vamos começar direto para a matéria. Hoje eu quero ensinar você sobre circuito de tráfego visual. E quando a gente pensa em circuito de tráfego visual, pessoal, você vai ter esta definição básica na sua cabeça. É um caminho, um circuito é um caminho que vai ser definido em torno de um aeródromo para a organização do fluxo de tráfego aéreo. E o que quer dizer isso? Que quando eu tenho uma determinada pista, vamos pensar que você tem, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, mas a pista está no plano aqui atrás, ó. Então observem que aqui eu tenho a minha pista, ok? Quando eu tenho essa minha pista definida, as aeronaves que voam de forma visual em torno desse aeródromo, elas precisam se organizar em torno dele para que elas possam entrar em um sequenciamento, organizar o fluxo para operações de pouso e decolagem neste mesmo circuito, para treinamento, para ingresso no circuito, decolagens, pousos, tudo isso a gente tem que respeitar um caminho em torno desse nosso aeródromo, se tratando do voo visual, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se aproxima pela região norte aqui, ó, você tem que ingressar de alguma forma que você entre nesse circuito, tá? Você não pode, só porque você está vindo daqui, já jogar o seu avião e pousar, porque tem outras aeronaves voando em conjunto com você. Então existe a importância de realizar o circuito, entender onde você está no circuito, entender as outras aeronaves, entender o fluxo de tráfego aéreo, para que possa haver uma organização no fluxo de tráfego aéreo, para que consequentemente isso desencadeie em maior segurança operacional enquanto as aeronaves estão voando, ok? Pessoal, vamos aqui entender o primeiro preceito básico da operação de um aeródromo, né? Que é, sempre a gente vai operar no sentido contrário ao do vento, tá? Não sempre, na verdade, mas em geral, a forma de operação é que nós decolamos e pousamos contra o vento, no sentido contrário ao vento. Então, pensando aqui em um aeródromo, em um aeroporto, com suas duas cabeceiras aqui, uma do lado de cá e uma do lado de cá, vamos considerar que o vento esteja vindo da esquerda para a direita, o que quer dizer que a nossa operação se realiza nessa pista aqui, ó, na pista 26, estão vendo aqui, ó? Então, a gente vai começar a desenhar um pouquinho desse circuito em torno dessa pista 26. Vamos fazer isso aí? Olha só. Um circuito de tráfego, ele é um caminho, como a gente disse, composto por alguns trechos, algumas etapas que nós chamamos de pernas, tá? E essas pernas podem ser compostas em um número de até 5 pernas rodando ali em torno deste nosso aeródromo. Beleza? Vamos ver um pouquinho dessas pernas e entender um pouquinho. Primeira coisa, eu vou desenhar uma pista fictícia, tá? E vamos considerar que a operação dessa pista, olha lá, agora eu coloquei um vento aqui da direita para a esquerda, consequentemente, a operação dessa pista será deste lado aqui, ó. Vamos considerar que você está se aproximando com a sua aeronave vindo daqui e você quer pousar nesta cabeceira, nesse X aqui. Tá bom? Então vamos ver como é que você precisaria fazer para ingressar nesse circuito de tráfego e conhecer essas pernas do circuito de tráfego, que são os trechos em torno do aeródromo que devem ser cumpridos pelas aeronaves voando em voo visual, para que a gente possa ter essa melhor organização. O primeiro dos trechos, se você for fazer o circuito completo, pode ser que eu tenha menos pernas, tá? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, pensando em um circuito completo com 5 pernas, nós temos a primeira das pernas, que é chamada perna contra o vento, tá? Então, se eu estivesse vindo daquela minha região aqui de cima, ó, eu poderia mirar esta área externa aqui, ó, para poder ingressar na perna contra o vento. O que isso aqui quer dizer? Que eu estou seguindo um caminho paralelo à pista em sentido contrário ao do vento. É a primeira das pernas. Eu vou estar
preparando a minha aeronave, já começando a dar uma olhada ali para a pista, já vou começar a pensar em qual vai ser o meu procedimento, fazer os ajustes na aeronave que forem necessários de acordo com cada operação, ok? E vou montar a minha primeira parte, minha primeira perna, que é a perna contra o vento, porque eu estou no sentido contrário ao vento. Muito importante para a prova da ANAC ficar ligado nesses detalhes. O trecho onde a aeronave está ingressando no circuito paralelo à pista de pouso e no sentido contrário à do vento, é a perna contra o vento. Tudo bem? Observem que logo depois da perna contra o vento eu vou fazer aqui a minha perna de través, Observem um seguinte padrão agora. Todo o circuito de tráfego vai ser feito de forma padronizada pela esquerda, tá? Com curvas para o lado esquerdo, curvas de 90 graus, redondinhas, quadradinhas aqui na verdade, para o lado esquerdo. Então, após cumprir a minha primeira perna contra o vento, passei pela cabeceira da pista, vou mais um pouquinho e vou entrar na perna de través. Pessoal, través na aviação quer dizer na sua asa, então por isso essa perna chama través, porque agora a pista vai estar na sua asa aqui, ó, alinhada com o eixo da sua asa. Essa é a perna de través. Muitas vezes, durante o treinamento prático do curso de piloto privado, você, enquanto aluno em instrução, vai fazer um treinamento que chama toque e arremetida, para você treinar a sua decolagem e o seu pouso. Então você vai decolar, fazer um circuito, pousar, arremeter, decola, faz o circuito, pousa, arremete, decola, faz o circuito, pousa e arremete. Então quando você decolar aqui dessa minha pista aqui, ó, decolando daqui, você já vai, após a decolagem, ingressar na perna de través. É nessa perna que você ingressa quando você está treinando toque e arremetida, ok? É a segunda das nossas pernas. Logo após a perna de través, olha o que vai acontecer. Eu vou entrar no mesmo sentido do vento, então eu vou agora cumprir a perna do vento, porque eu estou indo no sentido do vento, ok? Essa aqui é a nossa perna agora de número 3, tá? O número aqui não importa não, é só para você entender que são 5 pernas, então a perna 1 aqui embaixo, a 2 a de través e a 3 agora a perna do vento, onde eu estou paralelo à pista novamente, já olhando a pista e começando a preparar minha aeronave para o pouso, tá bom? Começando a fazer os ajustes de fato para eu pousar neste aeródromo, nessa pista aqui, ok? Então agora eu vou seguir no sentido do vento e vou, após atravessar a cabeceira, mais um pouquinho, vou entrar em mais uma curva para fazer a quarta das pernas, que é a perna base. A perna base, agora de novo, eu estou perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, ó. Minha asa está aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a pista, minha aeronave formando um ângulo de 90 graus com a pista e minha asa alinhada com essa pista, ok? Vou ali agora meio que no olho, olhando ali a hora de entrar para ajustar minha aeronave para o pouso de fato. Importante, entre metade da perna do vento e metade da perna base, nós temos uma área importante que a gente estuda lá dentro da matéria de regulamentos de tráfego aéreo, que chama-se posição crítica número 4. Existem um total de 6. Essa aqui é a posição crítica número 4. Por quê? É uma posição onde o piloto tem que ter total atenção. Ele vai fazer os ajustes para o pouso nesse momento, colocar bomba de combustível se for necessário, ligar as iluminações que forem necessárias, o farol de pouso, ajustar o flap, se for o caso, baixar o trem de pouso, enfim. Vai ser preciso fazer os ajustes finais para o seu pouso entre metade da perna do vento e metade da perna base, nessa posição que nós chamamos posição crítica número 4, ok? Ingressamos na perna base, ali nós já vamos agora estar de novo perpendicular, ou seja, a pista vai estar em geral aqui na minha, se eu estiver fazendo realmente um circuito com curvas à esquerda, porque daqui a pouquinho eu vou falar que pode ser um pouquinho diferente, mas se eu estiver fazendo um circuito com curvas para a esquerda, nesse momento aqui eu já estou descendo muito visual com a pista, olhando para a pista aqui, mais ou menos aqui as minhas
10, 11 horas de localização. Tá? Para quem não sabe o que são 10 horas, o que são essas referências horárias, é só você pensar em um relógio. Ó. O relógio nosso analógico são 12 horas, aqui são 3 horas, 6 horas e 9 horas, não é assim? Então, ó, 10 horas seria aqui, 11 horas seria aqui. Seria você tá olhando para frente, olhou um pouquinho para a esquerda, aqui, ó, você tá aqui, olhou um pouquinho para a esquerda, entre 10 e 11 horas é você na perna base, de olho na pista, nesse exato momento, certo? E aí a gente vai, quando julgar necessário, quando você já estiver entrando no eixo da pista, completar com a reta final, chamada também de perna final. É a última, é a perna de número 5 do nosso circuito de tráfego, para que a gente tenha completado um circuito completo com as nossas 5 pernas. Isso é muito válido, mais uma vez, para a organização do fluxo de tráfego aéreo. Fechou, pessoal? Então não se esqueçam das pernas do circuito de tráfego, super importante para a prova. E bom, vamos passar aqui para frente. Olha lá, ó, cada aeronave tem que respeitar por onde ela vier ali, tá? No mínimo, você tem que cumprir a perna do vento, a perna base e a perna final, tá bom? Isso quer dizer que se você vem dessa região que eu propus lá no comecinho, a não ser que você tenha um órgão de controle que te autorize a fazer isso, você deve se ajustar para entrar pelo menos aqui na perna do vento, tá bom? Você vai, ou então você pode passar retão aqui, lógico, mantendo um distanciamento do circuito para não interferir nas outras aeronaves. Você pode passar aqui e ingressar na perna contra o vento lá por baixo para cumprir todas as 5 pernas. Isso é importante em especial para quando você vai voar para um lugar que você não conhece e para um lugar que não é muito movimentado, porque você consegue ir acompanhando desde a primeira perna, olhando aqui para o lado, você vai vendo a condição da pista, se a pista não está poluída, se não tem nada dentro da pista ali, então o tempo inteiro observando a pista, ok? Mas se você quiser abreviar ao máximo para chegar o mais rápido possível, você deve pelo menos ingressar na perna do vento, tá? Não pode entrar na perna base e muito menos vir aqui na final e se ajustar, exceto se você tiver já um controlador que autorize esse procedimento, ok? Porque senão você pode, se tem uma outra aeronave cumprindo a perna do vento aqui, ó, no lugar desse cara aqui, ó, se tem um cara aqui e você vem e joga aqui na reta final praticamente, você entra na frente dele, você pode atrapalhar ele que estava fazendo o procedimento correto, ok? Então muito cuidado com isso aí, tá bom? O circuito de tráfego visual de um aeródromo, ele é definido nas cartas VAC. Existe uma carta publicada pelo DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que nós estudamos nessa matéria. O DCEA é o órgão que publica as informações sobre circuito de tráfego de aeródromos, ok? Então, o DCEA vai publicar para os principais aeródromos do Brasil, quando ele ver necessidade, uma carta chamada VAC, que vem de Visual Approach Chart, que vem a ser a carta de aproximação visual. Ela é uma carta que define basicamente como é feito o circuito de um aeródromo. Como eu disse para vocês, não necessariamente o aeródromo vai ter as 5 pernas, todas as pernas. Tá? Pode ser que ele tenha somente 3 ou até 4, 3, enfim. Isso vai depender muito da particularidade de cada região, de cada aeródromo, ok? Já já vou falar um pouquinho melhor disso aí. Vamos passar um pouquinho para frente para a gente falar um pouquinho sobre a VAC. Tá? A VAC é uma carta de aproximação visual, é uma carta de circuito de tráfego. Hoje, em especial, eu trouxe para vocês a carta de Brasília para a gente dar uma olhada. Ela é uma carta legal porque ela tem 2 pistas, então ela tem um circuito para cada lado, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa carta aqui, ó. Observem que em Brasília nós temos 2 cabeceiras, então você tem aqui, ó, a pista 11 da esquerda e a pista 11 da direita. A 29 da direita e a 29 da esquerda. Então, as aeronaves podem, em Brasília em especial, pousar e decolar em qualquer uma dessas cabeceiras, né? Aquela que estiver em operação. Em geral, ficam 2 operando do mesmo lado. Então, você pode operar, por exemplo, 11 da direita e 11 da esquerda.
Observem que existem duas coisas muito importantes no meu circuito de tráfego, que são para que lado eu faço a curva e segundo, que altura eu devo manter acima da superfície para poder realizar o meu circuito. Então, vamos pensar em um pouso realizado na pista 11 da esquerda. Para realizar isso, observa que você obrigatoriamente tem que entrar pelo setor norte, ó, do aeródromo, tá vendo? Ó? Você entra pelo setor norte e num ponto determinado, pela distância da pista para ingresso no circuito, é que você define para que lado você vai. Você vai para a sua direita, nesse caso, para entrar no circuito da pista 11 da esquerda, né? Mantendo uma altura de 1.500 pés acima do solo. E aí você realiza perna do vento, perna base e final. Tá vendo? É um circuito composto por 3 pernas. De boa? Assim como se você fosse pousar na 29, você ingressaria no mesmo ponto, você definiria a curva para a esquerda e aí, mantendo também 1.500 pés de altura acima do solo, você vai fazer perna do vento, perna base e reta final, com curvas para a direita. Já mudou a curva aqui que é para a direita, para o outro lado, tá vendo? Ó? Observem essa particularidade. Para cá, ó, em alguns grandes aeródromos acontece isso. Para cá, curvas para a esquerda, ó. Esquerda, 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 tá vendo? Eu só usei uma para a direita para entrar, né? Mas as curvas aqui seriam esquerda, ó. Lado esquerdo e lado esquerdo. E aqui o contrário, ó. Lado direito e lado direito da minha aeronave, tá bom? Então observem que o circuito ele desenha para você. A gente vai estudar essa carta melhor daqui a pouquinho, tá? Vamos falar dessa carta como um todo, na verdade, mas eu só quero trazer para vocês aqui que para aeronaves que vão operar lá na outra pista, a entrada é feita lá por baixo, ó. Observa aqui, ó, como eu tenho que entrar lá pelo sul e aí eu tenho um ponto de definição e também entro para um lado e para o outro, tá bom? Vamos estudar essa carta? Quando você quiser entender onde está essa carta, você pode ir lá no site AIS Web, que é um site do Odisseia, e você tem informações sobre todas essas cartas. É só filtrar lá por carta VAC e buscar aquela carta de onde você quiser, daquela localidade que você quiser. Se eventualmente não houver uma carta, aí a gente já fala disso. Mas vamos dar uma brifada nessa carta de modo completo, vamos entender o que essa carta de Brasília está falando pra gente. Opa, acabei dando uma porradinha aqui no microfone, mas não tem problema. O que essa carta de Brasília fala pra gente? Vamos olhar ela por inteiro, para ficar com zoom eu destrinchei ela em suas etapas. Primeiramente, a primeira coisa que vem em quase toda a carta é o cabeçalho dessa carta. E nesse cabeçalho a gente vai destacar aqui o identificador. O que isso quer dizer? Eu tenho a carta VAC, que é o nome dessa carta de circuito de tráfego, de Brasília, do aeroporto de Brasília, que tem código ICAO Sierra Bravo Bravo Romeo, SBBR. Né? Então, cada aeródromo tem o seu código ICAO e esse código ICAO vai ser definido ali para que não haja erros. Eu estou falando de uma carta do Aeroporto Internacional de Brasília, tá bom? Porque podem ter mais de um aeroporto na mesma cidade, né? Então, SBBR é o identificador do Aeroporto Internacional de Brasília, ok? Depois, ainda no cabeçalho, a gente vai descrever a localidade. Eu estou em Brasília, é minha cidade, o nome do aeroporto, Presidente Juscelino Kubitschek Internacional, no Distrito Federal, no Brasil. Ok? Então você fica claro aqui a sua localidade nesse cabeçalho, tá bom? Logo na sequência, você vai ter quais são as pistas que estão inclusas nesse procedimento. Ou seja, essa carta, ela está falando para mim, ela serve para quais cabeceiras? Para todas de Brasília no caso. Ou seja, essa mesma carta ela vai valer para a pista 11 da esquerda e 29 da direita, 11 da direita e 29 da esquerda. Então ela vale para todas as pistas de Brasília, ok? E ele fala para mim também sobre a elevação de referência do aeródromo, que é qual é a elevação, aqui, a qual altitude acima do nível do mar está a pista de Brasília, 3.500 pés, arredondando. E aí o piloto vai lembrar, ó, que lá naquela carta que eu mostrei, ele deveria fazer o circuito, ó, a 1.500 pés acima do solo, ou seja, 3.500 mais 1.500
vai dar para mim 5.000 pés. Essa seria a altitude que você deveria estar ao passar nesse circuito de tráfego. Tudo bem, pessoal? Vamos lá seguir aqui agora para frequências. Aqui é uma parte de frequências que todas as cartas vão ter também, são frequências para órgãos correlatos, ou seja, para você falar com a torre, para você falar com controle de aproximação, com o solo de Brasília, com o tráfego de Brasília, que são posições de controladores de voo que vão auxiliar enquanto a gente estiver nessa localidade. Tudo bem? Bom, essas são as nossas frequências para contatos com os órgãos do aeródromo, daquela localidade, as mais úteis para você que vai usar essa carta, tá certo? Aí a gente termina o cabeçalho e vai para o perfil horizontal da carta. O perfil horizontal da carta, entre outras coisas que eu não coloquei aqui, vou falar só das principais para não ficar muito extenso, nós vamos descrever por onde obrigatoriamente tem que ser a entrada, ele indica ali, ó, entrada, por onde deverá ser feita a entrada. Já brifei isso para vocês ali atrás. A gente vai descrever também que essa entrada vale para a pista 11 da esquerda e 29 da direita, tá? Não vale se eu vou pousar na 29 da esquerda, entrar por aqui e fazer isso aqui, ó, e passar reto e vir para cá, ó. Não pode, tá? Essa entrada ela é válida para as pistas dessa entrada. Até porque vocês viram lá que para ir para 29 da esquerda aqui embaixo ou para 11 da direita, a entrada é feita lá pelo sul. Tudo bem? E daí a gente tem o ponto de ingresso para uma das pistas, que é essa marcaçãozinha aqui dentro da nossa perna. O ponto de ingresso para uma das pistas é onde o piloto define se ele vai entrar para uma pista ou para outra, aquela que estiver em operação. Tudo bem? Vamos lá. Depois a gente tem a altura que esse circuito deverá ser feito. Tudo bem que aqui na perna do vento a gente já começa a nossa descida ali para balizar nossa aeronave para o pouso, né? Mas esse circuito deverá ser feito a 1.500 pés de altura. Ou seja, eu devo ingressar aqui a 5.000 pés e manter 5.000 pés enquanto for pertinente antes de começar a descer para o meu pouso aqui na minha pista. Tudo bem? Bom, depois, saída do circuito, que é para o caso de você decolar. Se você está decolando da pista 11, ó, você vai sair desse circuito, tem que sair a priori com curva à esquerda, tá bom? Então, ó, você não pode sair com curva à direita, porque tem outras aeronaves que podem estar decolando daqui, ó. Olha lá o que vai acontecer, ó, tá vendo, ó? Então, a saída desse circuito é com curva à esquerda. Ou, se o controlador autorizar, aí vale tudo. Tá? Se o controlador autorizou, aí você pode sair com curva à direita, pode manter o eixo. Mas, a princípio, pensando só no procedimento descrito como ele é, você tem que obedecer o que está previsto na carta, nesse perfil. Certo? Depois que passou esse perfil horizontal, você estudou ele, aqui a gente tem algumas altitudes de elevações de referência, as marcações de latitude e de longitude, aqui marcadas nesse perfil aqui para longitude e aqui para as latitudes, né? Obstáculos quando eles são iluminados, enfim, não vou entrar muito nesses outros, né? Tem referências visuais, ó, Lago Paranoá aqui, né? Então, você acaba tendo ali outros pontos aqui, mas não são tão relevantes para a utilização da carta em si, é mais como referência mesmo, tá? Bom, aí depois na parte mais embaixo da carta vem uma informação que chama os RMK, que são os remarks, aqui ó, embaixo na carta ainda vai ter isso aqui, tá? Que são informações adicionais, tá? As informações adicionais geralmente vão te deixar claro aquilo que você ainda não percebeu. Por exemplo, para circuito de tráfego na pista 11 da esquerda, que é a que a gente estava usando como referência, ó, aeronaves procedentes dos setores oeste, noroeste, norte, nordeste, leste e leste, né? Na verdade que tem dois, porque é nordeste e leste. Entrar no circuito pelo setor norte, tá? Então, ó, aquilo lá, ó, você tá vindo daqui, não importa, você tem que fazer sua aeronave entrar por aqui, tá? É obrigatório a entrada pela entrada, sendo redundante aí, conforme eu tinha visto. Tudo bem? Se você tá vindo, ó, a aeronave procedente do setor sudeste, sul e sudoeste, precisa solicitar autorização para cruzamento do aeródromo e entrada no circuito. Por quê? Se eu venho aqui de baixo, ó, o que vai acontecer? Eu precisaria de uma autorização para poder cruzar essa cabeceira aqui, ó. Entendeu? Para cruzar por cima da outra pista e desta também, e aí poder entrar.
considerando que eu estou vindo de baixo, mas eu quero pousar aqui, tá? Então essas são informações adicionais para pouso na 11 da esquerda ou na 29 da direita, tá? E daí por diante, você tem todas as informações adicionais descritas, tá bom? E aí, além disso, lá embaixo, mais no rodapé da carta, depois das informações adicionais, vem o rodapé que fala a validade, a confecção dessa carta. Essa minha carta ela foi confeccionada aqui em 23 de setembro de 2010 e ela ainda é válida, tá? As modificações foram feitas na frequência, então o piloto deve ficar atento com isso aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos para as informações adicionais antes da gente encerrar o nosso circuito de tráfego e eu espero que você tenha curtido essa aula daí, tá bom? É possível que um aeródromo de menor fluxo, vamos brifar aqui, ó, marca texto, vamos lá, ó. É possível que um aeródromo de menor fluxo não possua carta VAC. Ou seja, você vai lá no site, procura a carta daquela sua localização e não acha. O que vai acontecer? Se não tiver, não é todo aeródromo que tem carta VAC. O que você faz nesses casos? O piloto deverá realizar um circuito de tráfego padrão. O que é um circuito de tráfego padrão? Um circuito que é ensinado no nosso curso para que você, em situações onde não existe essa carta como referência, faça o circuito balizado numa regra padronizada. E aí, isso é toda uma outra aula que eu não vou falar agora, porque senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo e não é o objetivo dele, tá bom? Nesse caso, a gente deve então seguir a regra básica, que é uma regra que fala que a gente tem que fazer curva para a esquerda, manter uma determinada altura do solo, se a minha aeronave for a hélice ou se ela for a jato, se for um helicóptero, tudo isso existem as regras padrões para quando eu não tenha uma carta indicando o meu circuito. Então o piloto precisa consultar as informações naquele site que eu falei e observar informações adicionais e aplicar a regra padrão somada com essas informações adicionais, ok? E aqui, para a gente finalizar, para ficar fácil, as cartas VAC, bem como qualquer outra informação aeronáutica que você quiser, vão estar disponibilizadas no site do Serviço de Informação Aeronáutica, o AIS Web, nesse link aqui abaixo. Fiquem à vontade para fuçar bastante, façam sempre as suas perguntas, dúvidas são sempre bem-vindas. Eu espero que você tenha curtido essa aula da Skyline. Daqui o Comandante Dantas, na escuta.